Existe uma carta cristã antiga que registra palavras de Jesus depois da ressurreição. A maioria nunca ouviu falar disso. E o mais impressionante, William Branham pregou exatamente sobre esse tipo de encontro de Jesus com os discípulos. Hoje eu vou te mostrar o texto e colocar lado a lado com a mensagem. Você já imaginou como seria ouvir Jesus falando depois que ele venceu a morte? Não apenas as palavras registradas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outras conversas, outros ensinamentos que ele compartilhou naqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Pois saiba que existe um documento cristão antigo, descoberto no século XX, que traz exatamente isso. Esse documento se chama Epístola dos Apóstolos, escrito no século II depois de Cristo. Durante séculos esse texto ficou perdido, esquecido nas profundezas da história. Mas em 1895, um estudioso alemão chamado Carl Schmitt encontrou partes desse manuscrito em copta, uma língua antiga do Egito. Anos depois, em 1910, descobriram uma versão mais completa em etíope. O que esse texto revela é simplesmente extraordinário. Ali estão registrados diálogos completos entre Jesus ressurreto e seus apóstolos. Não são apenas relatos curtos ou menções rápidas. São conversas profundas, onde Jesus explica os mistérios da ressurreição, revela segredos sobre o reino de Deus e prepara seus discípulos para o que viria pela frente. Comenta aí nos comentários de qual estado você está nos assistindo. Imagine a cena. Os discípulos ainda estavam processando o que havia acontecido. 3 dias antes, eles viram seu mestre ser crucificado. A dor da perda ainda era fresca, e de repente ali estava ele, vivo, respirando, falando com eles. Não era um fantasma, não era uma visão. Era Jesus em carne e osso, com as marcas dos pregos ainda visíveis em suas mãos. A Epístola dos Apóstolos dedica quase 20% do seu conteúdo confirmando a realidade física da ressurreição de Cristo. O texto descreve como os apóstolos colocaram seus dedos nas feridas dos pregos, tocaram a ferida da lança no seu lado, verificaram até se havia pegadas. Eles precisavam ter certeza, e Jesus permitiu que eles tocassem, que comprovassem com seus próprios sentidos que ele havia verdadeiramente ressuscitado. E aqui está o que deixa tudo ainda mais impressionante. Um homem nascido em 1909, em uma cabana humilde no Kentucky, Estados Unidos, pregou sobre esses mesmos encontros de Jesus com os discípulos. Seu nome era William Marion Branham. E o que ele pregava, sem ter acesso a esses documentos antigos na sua época, coincidia de forma sobrenatural com o que estava escrito naquela carta perdida há séculos. Branham não era um homem letrado nos padrões do mundo. Ele não frequentou seminários teológicos, não tinha diplomas acadêmicos, mas desde os 7 anos de idade, Deus falou com ele de forma sobrenatural. Aos 7 anos, um redemoinho apareceu enquanto ele caminhava, e uma voz humana audível disse: "Nunca bebas, fumes ou corrompas teu corpo de maneira alguma." Havia algo especial naquele menino. O ministério de William Branham começou oficialmente em 7 de maio de 1946. Naquela noite, um anjo apareceu para ele e lhe deu uma comissão divina: ir ao mundo e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A partir daquele momento, sinais sobrenaturais começaram a seguir sua pregação. Palavra de conhecimento fluía através dele. Curas impossíveis aconteciam. Visões se cumpriam com precisão absoluta. E quando Branham pregava sobre a ressurreição, algo poderoso acontecia nas atmosferas. Ele não apenas contava a história, ele revelava os mistérios por trás daqueles encontros. No dia 6 de abril de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, ele pregou um sermão chamado A Evidência da Ressurreição. Naquela noite, o Espírito Santo moveu de tal forma que as pessoas experimentavam a presença do Cristo ressurreto ali mesmo. Agora, você vai descobrir o que está escrito nessa carta antiga que ficou perdida por séculos. Prepare seu coração, porque o que vou compartilhar vai te fazer enxergar a ressurreição de uma forma completamente nova.
A Epístola dos Apóstolos não é apenas uma carta curta. São 51 capítulos divididos em 60 questões e respostas entre Jesus e seus discípulos. Imagine a cena. Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, sentado com aqueles homens que o haviam seguido por 3 anos. Eles tinham perguntas, muitas perguntas, e Jesus, com paciência infinita, respondeu a cada uma delas. O documento começa narrando eventos da vida de Jesus, desde o nascimento até os milagres. Mas a parte mais poderosa vem depois, quando descreve os encontros após a ressurreição. Ali está registrado como Jesus apareceu aos discípulos e provou que não era um fantasma. O texto enfatiza de forma intensa a natureza física da ressurreição. Jesus permitiu que os discípulos colocassem os dedos nas marcas dos pregos. Deixou que tocassem a ferida do seu lado. Até comeu na frente deles para provar que estava vivo. Em um dos diálogos mais profundos, Jesus explica aos apóstolos os mistérios das Escrituras. Ele começa por Moisés e percorre todos os profetas, mostrando como tudo apontava para ele. Cada sacrifício no templo, cada profecia escrita, cada símbolo no Antigo Testamento revelava o Cristo que haveria de sofrer, morrer e ressuscitar. E agora, ali estava ele, cumprindo cada palavra. Isso te lembra alguma coisa? Deixa eu te mostrar. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, está escrito sobre 2 discípulos que caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam tristes, confusos, processando a dor da crucificação. De repente, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou sobre o que estavam conversando. Eles contaram sobre tudo o que havia acontecido em Jerusalém, como Jesus, o profeta poderoso, havia sido crucificado, como suas esperanças haviam morrido naquela cruz. E então Jesus fez algo extraordinário. Ele os repreendeu com amor, dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando chegaram em Emaús, Jesus fez como se fosse seguir viagem. Mas os discípulos insistiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Jesus entrou com eles. E quando se sentaram à mesa e ele partiu o pão, naquele exato momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram. Deixa seu nome aqui nos comentários para a gente orar por você. A Epístola dos Apóstolos registra diálogos semelhantes. Jesus ensinando, explicando, revelando mistérios. E aqui está o que é impressionante. William Branham pregou sobre esses mesmos encontros. No sermão A Evidência da Ressurreição de abril de 1958, ele disse que esta foi a primeira mensagem depois da ressurreição. Branham descreveu como Jesus caminhou com aqueles discípulos durante o dia todo sem ser reconhecido, mas estava com eles o tempo todo. Ele pregou que Jesus não realizou nenhum sinal ou maravilha naquele caminho, apenas pregou a palavra acerca da ressurreição e daquilo que os profetas disseram. E Branham declarou que isso é exatamente o que Jesus tem feito desde os dias de sua partida até este último dia, pregando a palavra, revelando os mistérios, preparando um povo. Deixa eu te contar sobre um homem que nasceu em uma cabana de madeira nas montanhas de Kentucky. Era 6 de abril de 1909. A família era pobre. Seu pai, Charles Branham, trabalhava em destilarias ilegais durante a época da proibição. Sua mãe, Ella Harvey Branham, era uma adolescente quando ele nasceu. Humanamente falando, aquele bebê não tinha futuro. Mas Deus tinha outros planos. Minutos depois do nascimento de William Marion Branham, algo extraordinário aconteceu. Uma luz sobrenatural entrou no quarto da pequena cabana e pairou sobre o berço onde o bebê estava deitado. Sua mãe gritou de medo. Os vizinhos que presenciaram o fenômeno ficaram perplexos. Aquela luz não era comum. Era a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto. Era o sinal de que Deus havia separado aquele menino para algo especial. A infância de William foi marcada pela pobreza extrema. Muitas vezes, ele não tinha roupas adequadas.
Comida era escassa. Seu pai era alcoólatra e analfabeto. A família estava envolvida em atividades criminosas. Em março de 1924, quando William tinha apenas 14 anos, seu pai foi preso por produção ilegal de bebidas. O menino ficou ferido em um incidente com arma de fogo, levando tiros em ambas as pernas. Enquanto sangrava, ele teve uma visão aterrorizante do inferno e clamou a Deus por misericórdia. Mas algo ainda mais profundo havia acontecido anos antes. Aos 7 anos de idade, William estava brincando debaixo de uma árvore quando um redemoinho apareceu do nada. O ar estava parado, mas aquele vento girava intensamente. E então ele ouviu uma voz humana, tão audível quanto qualquer voz natural, dizendo: "Nunca bebas, fumes ou corrompas teu corpo de maneira alguma. Haverá um trabalho para você fazer quando ficar mais velho." Aquela voz o assustou. O menino ficou conhecido como nervoso, porque falava de suas visões. Ele via coisas que outros não viam, ouvia coisas que outros não ouviam. A família não entendia. Os vizinhos achavam estranho, mas Deus estava moldando seu profeta desde a infância. Em 1929, William começou a frequentar a primeira igreja batista pentecostal de Jeffersonville, liderada pelo pastor Roy Davis. Foi ali que ele se converteu a Cristo. 6 meses depois, Roy Davis o ordenou como ministro. Mas algo muito maior estava por vir. No dia 7 de maio de 1946, enquanto William orava sozinho em uma pequena cabana de caça, um anjo apareceu para ele. A luz preencheu o ambiente. E o anjo lhe disse: "Eu sou enviado da presença do Deus Altíssimo para te dizer que teu peculiar nascimento e tua vida estranha serviram para indicar que você tem uma mensagem a ser pregada às pessoas do mundo. Se fores sincero quando orares e conseguires que as pessoas creiam em ti, nada resistirá diante de tuas orações, nem mesmo o câncer." A partir daquele momento, o ministério de William Branham explodiu. Sinais sobrenaturais começaram a seguir sua pregação. Palavra de conhecimento fluía através dele com precisão absoluta. Ele chamava pessoas da multidão que nunca havia visto e revelava seus nomes, endereços, enfermidades e segredos do coração. Curas impossíveis aconteciam. Cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Agora vou te mostrar algo que vai te deixar impressionado. As pregações de William Branham sobre a ressurreição não eram simples recitações da Bíblia. Eram revelações profundas que conectavam o passado com o presente, mostrando que o Jesus ressurreto ainda está vivo e agindo hoje. No dia 5 de abril de 1956, Branham pregou um sermão poderoso chamado A Ressurreição de Jesus, na Igreja da Filadélfia, em Chicago, Illinois. Naquela noite, ele declarou que a maior prova da divindade de Cristo é sua ressurreição. Ele explicou que outros fundadores de religiões morreram e permaneceram mortos, mas Jesus ressuscitou e provou que tinha poder sobre a vida e a morte. Branham enfatizava constantemente que a ressurreição não era apenas um evento histórico, era uma realidade presente. Ele pregava que o mesmo Jesus que apareceu aos discípulos continua aparecendo ao seu povo hoje. A coluna de fogo que guiou Israel, que apareceu no nascimento de Branham, que foi fotografada sobre sua cabeça em Houston no ano de 1950, era a presença do Cristo ressurreto. Em seus sermões sobre os encontros pós-ressurreição, Branham detalhava como Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Ele pregava que Jesus começou por Moisés e percorreu todos os profetas, mostrando como cada sacrifício, cada tipo, cada sombra do Antigo Testamento apontava para ele. E então Branham fazia a mesma coisa em suas pregações, revelando os mistérios escondidos na palavra. No sermão A Evidência da Ressurreição, de 6 de abril de 1958, pregado no Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, ele trouxe uma revelação poderosa sobre os discípulos no caminho de Emaús. Branham explicou que aquela foi a primeira mensagem depois da ressurreição. E enquanto Jesus caminhava com eles durante todo o dia, eles não o reconheceram, mas ele estava com eles o tempo todo.
Ele pregou que Jesus não realizou nenhum sinal ou maravilha naquele caminho. Apenas pregou a palavra sobre a ressurreição e sobre o que os profetas disseram. E Branham declarou que isso é exatamente o que Jesus tem feito desde os dias de sua partida até este último dia. Mas agora, no pôr do sol desta era, ele está fazendo algo mais. Ele está se revelando novamente com sinais e maravilhas. Branham também pregou sobre como Jesus apareceu aos discípulos no cenáculo, como ele mostrou as mãos e os pés, como ele comeu peixe e mel na presença deles, para provar que não era um espírito, mas tinha um corpo ressurreto e glorificado. E então Branham testemunhava que esse mesmo Jesus estava presente em suas reuniões, revelando os segredos dos corações, curando os enfermos, provando que a ressurreição era real. Se essa história está tocando seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades. A ênfase de Branham sempre estava na presença viva de Cristo. Ele pregava que não estamos servindo a um Cristo morto, mas a um Salvador ressurreto que está vivo para sempre. Que essa mesma unção que estava sobre Jesus quando ele andava na Galileia está disponível para nós hoje. O poder da ressurreição não ficou no passado. Ele continua operando agora. Agora chegou o momento de colocar lado a lado o que está escrito naquela carta antiga e o que William Branham pregou. Prepare-se, porque o que você vai ver é impressionante demais para ser coincidência. A Epístola dos Apóstolos enfatiza com força a natureza física da ressurreição de Cristo. O documento descreve como os apóstolos tocaram as feridas dos pregos, verificaram a ferida da lança, comprovaram que Jesus tinha um corpo real e glorificado. Quase 20% daquela carta antiga é dedicada a confirmar que a ressurreição foi literal, física, corporal. E o que Branham pregava? Exatamente a mesma coisa. No sermão A Evidência da Ressurreição, ele declarou que Jesus provou sua ressurreição, permitindo que os discípulos tocassem suas feridas, que comessem com ele, que verificassem que não era um fantasma. Branham enfatizava constantemente que a ressurreição não foi espiritual apenas, mas corporal. Jesus ressuscitou em carne e osso glorificados. A carta antiga registra como Jesus, depois de ressuscitar, explicou as Escrituras aos discípulos. Começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, ele mostrou como tudo apontava para ele. Cada sacrifício, cada profecia, cada símbolo revelava o Cristo que haveria de sofrer e entrar na glória. Branham pregou sobre isso repetidas vezes. No sermão de 1958, ele disse que Jesus começou por Moisés e discorreu por todos os profetas, expondo o que as Escrituras diziam a respeito dele. E então Branham declarou que um verdadeiro servo de Deus sempre vai para a palavra. Assim que Jesus apareceu, ele começou a pregar a palavra. Aqui está algo que vai te surpreender. A Epístola dos Apóstolos descreve como Jesus caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, mas eles não o reconheceram inicialmente. Seus olhos estavam impedidos. Ele ensinou durante todo o trajeto, explicando as Escrituras, e só no partir do pão eles o reconheceram. Branham pregou sobre esse mesmo encontro. Ele disse esta foi a primeira mensagem depois da ressurreição. Enquanto Jesus caminhava com eles durante o dia todo, eles não o conheceram, mas ele estava com eles. Jesus não realizou nenhum sinal ou maravilha, apenas pregou a palavra sobre a ressurreição e sobre o que os profetas disseram. E Branham declarou que isso é exatamente o que Jesus tem feito desde sua partida até este último dia. A carta antiga fala sobre Jesus revelando mistérios aos apóstolos, segredos que estavam escondidos, verdades profundas sobre o reino de Deus, explicações sobre o que haveria de acontecer. Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem coisas que antes pareciam obscuras, e o ministério de Branham foi exatamente isso, revelação de mistérios. Ele pregava sobre os 7 selos escondidos no livro de Apocalipse, sobre as 7 eras da igreja, sobre verdades que estavam veladas e precisavam ser reveladas. E tudo isso fundamentado na palavra, mostrando como Jesus é o centro de toda a Escritura. Aqui está a verdade poderosa.
o Espírito Santo revelando os mesmos mistérios através dos séculos. A mesma mensagem sobre o Cristo ressurreto, a mesma ênfase na realidade física da ressurreição, a mesma forma de explicar as Escrituras desde Moisés até os profetas, uma continuidade sobrenatural que só pode vir de Deus. Agora eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. O que essas palavras de Jesus depois da ressurreição significam para você hoje? Não apenas como história, mas como realidade viva que pode transformar sua vida agora mesmo. Quando aqueles discípulos tocaram as feridas de Jesus, quando viram que ele estava realmente vivo, algo explodiu dentro deles. O medo foi embora. A tristeza se transformou em alegria. A dúvida deu lugar à fé inabalável. Eles não estavam mais servindo a um líder morto, mas a um Salvador ressurreto que havia vencido a morte. E aqui está a verdade que precisa penetrar no seu coração. Esse mesmo Jesus está vivo hoje. A ressurreição não é apenas um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. É uma realidade presente. O Cristo que apareceu aos discípulos no caminho de Emaús continua aparecendo ao seu povo. O Jesus que abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras continua abrindo nosso entendimento hoje. Você já sentiu seu coração arder dentro de você quando ouve a palavra sendo pregada? Aqueles discípulos disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Isso não é apenas emoção. É o Espírito Santo testemunhando que Jesus está vivo e presente. A carta antiga fala de Jesus revelando mistérios aos apóstolos. William Branham pregou sobre esses mesmos mistérios, sendo revelados no tempo do fim. E o que isso significa para você? Significa que Deus ainda está revelando seus segredos ao seu povo. Você não precisa viver na escuridão espiritual. Você não precisa viver confuso sobre as Escrituras. O mesmo Espírito que guiou aqueles discípulos pode te guiar hoje. Pensa comigo. Se a ressurreição é real, então tudo muda. Se Jesus realmente venceu a morte, então não existe problema grande demais para ele. Aquela enfermidade que parece impossível de curar, ele pode curar. Aquela situação financeira que parece sem saída, ele pode resolver. Aquele relacionamento quebrado, ele pode restaurar. Por quê? Porque ele tem poder sobre a vida e a morte. Se ele ressuscitou, ele pode fazer qualquer coisa. E mais do que isso, a ressurreição garante a tua ressurreição. Se Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. A morte não tem a última palavra sobre você. O túmulo não é o fim da história. Há um corpo glorificado te esperando. Há uma vida eterna com Cristo que já começou agora e vai durar para sempre. Deixa aqui nos comentários seus pedidos de oração, porque esse Jesus ressurreto intercede por você agora mesmo. Quantas pessoas estão vivendo como se Jesus ainda estivesse morto, vivendo derrotadas, sem esperança, achando que a vida cristã é apenas seguir regras e tradições? Mas a verdade é que estamos servindo a um Cristo vivo que quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer abrir seu entendimento. Ele quer revelar mistérios a você. Ele quer que você experimente o poder da ressurreição na sua vida. Olha só o que aconteceu aqui. Uma carta escrita no século II, perdida por mais de 1800 anos, redescoberta no final do século XIX. Um homem nascido em uma cabana humilde em 1909, chamado por Deus aos 7 anos, comissionado por um anjo em 1946, e ambos falando a mesma verdade, a mesma mensagem sobre o Cristo ressurreto. Isso não é coincidência. É Deus confirmando sua palavra através dos séculos. A verdade não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As gerações passam, os impérios caem, as culturas mudam, mas a mensagem da ressurreição permanece. E ela permanece porque Jesus permanece. Ele está vivo. Ele reina. Ele continua falando ao seu povo. Aquela carta antiga registrou as palavras de Jesus aos seus discípulos. William Branham pregou sobre esses mesmos encontros. E hoje, neste exato momento, enquanto você ouve isso, o Espírito Santo está testemunhando no seu coração que essas coisas são verdadeiras. O mesmo Espírito que inspirou aquela carta,
O mesmo Espírito que ungiu Branham está falando com você agora. O legado dos avivalistas não morreu. A unção que estava sobre homens como William Branham, que lotavam estádios, que viam cegos enxergarem e paralíticos andarem, que operavam em palavra de conhecimento e discernimento sobrenatural, essa unção ainda está disponível. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E Ele prometeu que as obras que Ele fez nós também faríamos e ainda maiores faríamos. Estamos vivendo dias proféticos, dias em que Deus está derramando revelação sobre sua igreja, dias em que os mistérios escondidos estão sendo abertos, dias em que precisamos de um avivamento verdadeiro, não apenas emocional, mas fundamentado na palavra. Um avivamento que traz as pessoas de volta à fé apostólica original. Um avivamento onde Cristo é exaltado e sua ressurreição é provada com poder. A carta antiga termina com Jesus comissionando os apóstolos a levarem essa mensagem ao mundo. William Branham pregou até seu último dia sobre a segunda vinda de Cristo e a necessidade de preparação. E agora, a tocha passa para nós. Nós que ouvimos, nós que cremos, nós que experimentamos o poder do Cristo ressurreto, temos uma responsabilidade: compartilhar essa verdade, viver essa realidade, ser testemunhas da ressurreição. Você descobriu hoje algo que a maioria nunca ouviu. Uma carta perdida que confirma a mensagem que sempre esteve na Bíblia. Um profeta que pregou com sinais sobrenaturais sobre o Jesus ressurreto. E agora você sabe que a ressurreição não é apenas história. É poder, é vida, é esperança, é a garantia de que tudo o que Deus prometeu vai se cumprir. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo o que Deus falou com você. Se inscreve no canal, porque vamos continuar revelando verdades poderosas como essa. E mais importante, busca o Cristo ressurreto com todo o teu coração. Ele está vivo. Ele está presente. Ele quer se revelar a você.